Aos 8 anos de idade, eu presenciei o meu pai matando a minha mãe a golpe de faca. E aquilo ali foi muito cruel para a gente para gente que era criança. E todas as crianças estavam ali chorando, minha irmã agarrava ele para ele não fazer aquilo, mas mesmo assim ele fez. Então aquilo ali veio crescendo dentro de mim, aquela imagem ficou na minha mente. Aquela imagem ficou. E eu fui crescendo com aquela revolta. E era como se eu visse todo momento aquilo ali acontecendo. Eu fui crescendo, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, eu comecei a beber. Beber demais, demais, demais. E bebia muito mesmo. E eu chegava ao ponto de dormir na rua, de dormir no meio do canavial. A gente morava no Pernambuco, num lugarzinho bem pacato. E eu fui sofrendo com aquela mágoa, com aquele ódio dentro de mim, aquele vazio. Quando eu olhava para o meu pai, a revolta que dava dentro de mim era a vontade de matar ele. Como que dissesse assim, eu quero descontar o que ele fez com a minha mãe. E a gente foi crescendo desse jeito. E ele tentou tirar a vida na cadeia, porque ele foi preso, né? A gente ia visitar ele lá na cadeia. Era uma coisa horrorosa. Sim, eu achei que eu casando, né? Eu casando novo, né? Eu ia preencher aquele vazio. Mas aquele vazio continuava lá dentro, né? Porque por fora a gente preenchia com bebida, com balada, né? Mas por dentro eu tinha depressão, eu tentei o suicídio, tomando produto químico, um produto químico que se vendia lá na época. E eu tentei aquilo ali, engoli aquilo ali, ingeri aquilo ali. Fiquei uma semana sem sentir o gosto da água normal, porque deve ter queimado tudo por dentro. E dentro de mim, assim, a vontade de morrer a todo momento. Pensamento de morte, na minha mente só vinha isso aí. Era como se dissesse assim, acaba com a tua vida que vai resolver. Eu comecei a namorar e atualmente a gente achava que ia dar tudo certo, né? Porque eu achei que eu ia preencher aquele vazio, mas eu era um cara que era muito ciumento, mas continuava vazio por dentro, continuava bebendo escondido dela, e aquele vazio continuava, aquele desejo, era muito briguento, eu bebia escondido em qualquer lugar dela e também eu tinha qualquer coisinha que o pavio curto para brigar era comigo mesmo. Só que eu fazia aquilo ali e ao mesmo tempo, dava uns 5 minutos eu me arrependia de tudo aquilo ali. Teve um dia que eu fui no mercado com a minha esposa e saindo do mercado, ela falou coisa pouca, não é coisa de eu me alterar, mas como eu era uma pessoa muito ignorante, chegou ao ponto de eu deixar ela envergonhada no meio de todo mundo, coisa que o homem não deve fazer. Eu fiz. E ela falou que ia embora de casa. Aí eu comecei a me desesperar, porque na verdade eu sempre amei a minha esposa. E quando ela falou de ir embora, aí começou a cair a minha ficha. Aí eu comecei falando, pensando que aí chegou a hora que eu precisava do Senhor Jesus. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, com esse pensamento. E eu fui muito bem recebido. Mesmo orgulhoso, mesmo doente, tudo que foi pregado naquela reunião, parecia que eles estavam falando para mim. Era como se ele soubesse da minha vida e ele não sabia. O que me marcou muito foi uma palavra que ele falou. Tudo que foi pregado aqui hoje, se você pôr em prática e não acontecer nada na sua vida, então não precisa você vir aqui, que aqui é tudo enganação. E aquilo ali me marcou muito, porque eu falei, agora eu vou fazer o teste. O tempo foi passando e eu fui, na verdade, colocando tudo em prática que foi pregado naquele dia. E todos os dias, para mim, era novidade. E eu sabia o que eu queria, porque eu já estava nascendo dentro de mim um desejo muito forte, que eu ouvia falar no Espírito Santo, e eu não sabia o que era aquilo. Porque dentro de mim, apesar de estar bastante tempo já dentro da igreja, mas tinha um vazio. E esse vazio não era preenchido com nada. Mas um dia, eu lembro como se fosse hoje, numa virada de ano, há 27 anos atrás, e eu recebi o bem maior que um ser humano pode receber. Eu lembro da camisa que eu estava, lembro de tudo. Quando o homem de Deus começou buscando, eu falei para Deus o seguinte, eu lembro como se fosse hoje, meu Pai, se isso aí é o Espírito Santo que esses homens falam, então eu quero receber. Se é para mim te servir pro resto da minha vida, se é pro meu bem, pro bem da minha alma, a minha salvação,
Me dá isso aí que eu preciso. E quando eu falei isso, Deus falou, eu sou contigo e eu te dou porque você está pedindo. Não por merecimento, mas porque é promessa minha. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso quando eu recebi o Espírito Santo, porque eu lembro até a cor da camisa que eu estava, uma camisa quadradinha. Tinha ganhado de presente do meu irmão. E esse Deus tem me dado a coisa melhor que existe, que é a certeza da salvação. Isso eu não troco por nada e nem por ninguém. Dali em diante, depois da descida do Espírito Santo, tudo mudou. Tudo em mim mudou, o meu caráter, o meu jeito de falar com as pessoas, o desejo de ajudar as pessoas. A gente muda completamente. O meu pai, eu perdoei ele muito antes de eu conhecer a fé. E depois que eu conheci a fé, perdoei mais ainda, porque eu sei que por mais que ele errou, ele era o meu pai e ele não fez aquilo porque ele quis fazer. Ele foi usado e conversei com ele muito antes dele morrer. E eu tenho certeza de que ele está em paz. Ele foi perdoado também pelo que ele fez. Eu tenho uma boa casa para morar, eu tenho um bom carro para andar, tenho uma família maravilhosa, mas a prioridade na minha vida é o Espírito Santo. Deus, eu nunca vou deixar esse Deus maravilhoso por causa do Espírito Santo, porque se eu hoje partir desse mundo, eu sei que eu vou para a glória. Eu deixo um recado para quem está me assistindo e que hoje está sofrendo neste exato momento, talvez esteja passando por aquilo que eu passei, talvez esteja com o mesmo pensamento que eu tinha antes, e eu faço um desafio. Vá a uma igreja universal. Faça o que o homem de Deus mandar. Se não acontecer nada na sua vida, nunca mais volte lá. Mas seja obediente à palavra de Deus. Você vai colher os frutos que eu colhi e você vai ser feliz.